Bem-vindas e bem-vindos ao Crônicas da Vida. O vídeo que você vai assistir é possível graças ao apoio de amigos queridos, através do Apoia-se. Se você tiver como, por favor, ajude. Se não puder dispor de dinheiros e gostar do conteúdo, espalhe. Obrigada. Paquete. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio 4 do Crônicas da Vida. Hoje a gente está recebendo a querida, amada, idolatrada Débora Lima, da Abraf. Ela é advocacy. É a minha amiga mais chique, gente. De todas Só as que amigas não. chiques. Acho que não. Não, tem uma que é mais chique que você, confesso. Deve ter várias, eu Ainda, acredito que é várias. ainda trarei aqui. Mas, assim, a Débora é uma mulher absolutamente maravilhosa. Uma doença que eu não entendo nada, que chama hipertensão arterial pulmonar, que ela demorou muito, muito, muito para descobrir. E depois que ela descobriu, foi um mega alívio, porque pelo menos ela sabia o que ela tinha. Ela não é a única, né, que vocês verão passar aqui pelo Crônicas, que tem uma doença rara, de difícil diagnóstico. Então, bem-vinda, Débora. Obrigada por ter aceito o meu convite. E quem é você na fila do pão? Como diriam os meus amigos podcasters de antigamente. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu sempre falo para você, Lúcia, que eu sou super fã da sua maneira de comunicar, do seu bom humor, da leveza, do quanto você é ácida, mas na medida, assim, sabe? Quando você aborda os temas. Então, eu acho que você é super necessária nessa área. Porque a gente vê que tem muita produção, mas às vezes falta alguém com vivência, com humor, com acidez para trazer um pouco isso. Então, dito isso, eu sou uma paciente de hipertensão arterial pulmonar. É uma doença rara, uma doença cardiopulmonar. Eu tenho 36 anos. Atualmente, eu sou vice-presidente da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. São todas essas doenças super difíceis que acometem o sistema cardiopulmonar, que são muito não vistas, né? As doenças cardiopulmonares são as que mais matam no mundo e pouco a gente vê falar sobre isso, e às vezes as pessoas terem até conscientização do que elas têm. Por exemplo, assim, DPOC é a segunda maior causa de internação no Brasil e as pessoas sequer sabem o que significa a sigla DPOC. Muitas vezes elas nem sabem, assim, elas estão fazendo o tratamento, elas nem sabem qual é a doença. Então, eu trabalho fazendo advocacy para essa causa, mas esse trabalho, ele surgiu a partir do diagnóstico. Eu nunca trabalhei com isso na vida, eu tinha uma experiência, assim, profissional completamente descolada disso. Eu trabalhava com gerenciamento de projetos, implementação de sistema SAP. Que tem a ver, né? Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. Até que, quando eu comecei a adoecer, que eu estimo que tenha sido há mais ou menos 14 anos atrás, que os sintomas começaram a se manifestar, eu comecei a não conseguir mais, não conseguia acordar cedo todos os dias para ir trabalhar. E eu sempre fui aquela pessoa super produtiva, com uma super energia, eu sempre gostei de criar, ter criatividade. Não importava se não importava onde, né? E comecei, até que chegou um momento que eu parei de trabalhar. E aí eu demorei 7 anos para ter o diagnóstico da minha doença. É muito complexo ter o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar do Brasil. E aí eu comecei a me envolver muito com as causas. Então, por exemplo, participando do Instituto NAMI, que foi onde a gente se conheceu, né, e trocamos muitas coisas, onde a gente conhece pessoas incríveis e a gente começa a se sentir naquele lugar de protagonismo. E aí eu comecei a ocupar esse espaço e comecei a ir atrás, sabe, das coisas de, nossa, mas por que que funciona desse jeito? Mas por que que é tão difícil? Por que eu não tenho acesso a isso? Mas eu vi que lá fora tem tal e tal remédio, por que que eu não tenho?
esse remédio, mas como é que é? E comecei a me envolver com a causa, a me aproximar de ONGs, associação de pacientes, ser voluntária, tentar entender um pouco mais a fundo como as coisas funcionavam. E aí, se eu vejo assim, se eu me aproximasse dessa causa, fosse por empatia, não por conta de ter o diagnóstico, talvez eu me sentiria não capaz de atuar com advocacy na área, porque para ser, você ser advocate, você não precisa ser advogado necessariamente, às vezes as pessoas confundem, né? Sim. Eu sentiria assim, Mas mas quem espera, sou vamos eu para voltar um fazer isso? pouquinho. Eu admiro pra caramba essa tua energia, né? Porque você é super produtiva, você sai, vai falando, vai fazendo e não sei o quê e tal, e vai rápido. Isso é super rápido, eu acho legal. Porque é muito da cidade, né? Você está no topo da produção mesmo, né? 36, 40. Eu acho que até os 50 anos, quando a gente começa ali, quando nós mulheres, né? Quando a gente entra naquela fase perimenopausa, menopausa, a gente começa a dar um quero produzir menos, quero ir mais devagar, eu já estou mais nessa coisa. E você ainda está naquele pique. Torororó. Eu acho maravilhoso, assim. Ai, que saudade. Mas, assim, essa jornada do diagnóstico, como ela foi para você? Porque assim, o que eu acho que as pessoas querem ouvir da gente é o que a gente sentiu durante esse período, essa angústia, essa dificuldade de achar médico e tal. Eu sei que o teu trabalho de advocacy vai nessa linha, né, de ajudar as pessoas a encontrar um caminho de diagnóstico, não é isso? Exato. Você acha que tem que ter passado para ser advocacy, é isso? Não, eu acho que não. Eu acho que você não precisa necessariamente ter passado, mas depois que você passa e que você passa por esse processo de entender o seu protagonismo, você faz com muita verdade. Você não se sente intimidado. Ah, eu não sou advogado, não sou uma super especialista, eu nunca pisei nesse lugar, mas eu sei que eu tenho o direito de pisar aqui e questionar sobre isso. Não importa. É isso, assim. E esse processo, assim, nossa, foi muito difícil, Lúcia, porque nesse período em que, igual você falou assim, ah, você é uma pessoa que você tem uma super energia, mentalmente eu tenho, e que às vezes o corpo não acompanha, né? Mas quando eu era mais nova, eu tinha isso muito mais, e aí o corpo não acompanhava, e aí eu buscava. Para você ter uma ideia, eu passei por 9 médicos que seriam capacitados para diagnosticar a minha doença e nenhum deles identificou. Então, o diagnóstico sempre vinha com a Qual é o depressão, a médico? É ansiedade. um cardiologista? Pode ser um cardiologista ou um pneumologista. Eu passei por nove Tá. cardiologistas, por 2 neurologistas, por diversos clínicos gerais, passei por endocrinologista, por, enfim, vários psiquiatras, inclusive, porque o diagnóstico sempre vinha de um lugar de deve ser ansiedade, deve ser depressão, porque eu ficava muito na cama. O sintoma principal da hipertensão arterial pulmonar é a fadiga e a falta de ar aos pequenos esforços. São os sintomas Hum, que alarmam, né? Você ir buscar ali. Então, eu subia 2 degraus, eu passava muito mal e chegava a desmaiar. Eu desmaiei diversas vezes, assim, muitas, nossa. várias vezes, na estação de trem, no metrô. Já precisei ir de ambulância. Desmaiei uma vez na estação República e fui de ambulância para Santa Casa. Várias vezes, assim, isso acontecia. Sei. E à medida que o tempo foi passando, os desmaios eles ficavam um pouco mais. Eu não sei, eu não sei Longos. definir isso tecnicamente, Demora para fica um pouco voltar, mais. né? Demora para voltar e tem alguns sintomas que se manifestam que indicam uma gravidade um pouco maior. Por exemplo, liberação de esfíncter, que é você fazer xixi na calça. Isso é um indicativo de uma certa gravidade. E começou a acontecer isso. E mesmo Entendi. assim, eu me lembro desse dia, por exemplo, que eu fui de ambulância, que mesmo assim eu cheguei lá e no pronto-socorro falaram, é crise de ansiedade isso. Eu saí de ambulância carregada, desmaiada, fiz pipi na calça, e mesmo Xixi assim na eu cheguei lá e calça. falaram, é ansiedade, sem ter feito um exame. Cara, um parênteses muito rápido. É impressionante
a falha na formação médica em todas as especialidades, em todos os lugares. Como os médicos comem bola e como a gente, como paciente, é desvalorizado por esses caras. Sim. Assim, Como é você é impressionante subjugado. como a gente precisa, como diz a Sandra Gonçalves, ter CRM para esfregar na cara deles e conseguir ser escutado. É impressionante isso. Sim, é muito impressionante. Assim, a Mas volta. incapacidade Aí deles você conseguiu achar teu diagnóstico, finalmente. Quem foi o santo? Ou a o santa? santo, foi uma santa, na verdade, né? Chegou um dado. Peraí, deixa eu só fechar aqui a porta um instantinho, porque Claro, senão vai entrar uma cachorrada aqui. Peraí. no Não, senão banho? eles iam invadir aqui o estabelecimento e eles iam querer participar dessa entrevista, com certeza. Eles iam colocar a cara aqui, a Assim, cabeça, iam. as gatas de vez em quando fazem isso, elas É, dão uma eles passada, iam eu querer tenho que dar um cortar, é um jeito. horror. É, Não, não corta, não. Os gatos eles acrescentam, eu acho que enriquecem a imagem. enfim, mas Chegou um dado conta, quem foi a momento santa? que eu aceitei que isso era, não sei, psicológico, espiritual, algo dessa ordem, né? Porque você vai em tantos profissionais. E aí eu comecei a acreditar que eu era hipocondríaca e que eu Uhum. estava criando uma situação psicologicamente e eu desmaiava por conta disso. Eu comecei realmente a duvidar da minha sanidade mental e comecei a sentar, nossa, eu tô, não sei, alucinando, criando alguma coisa. Será que você que está Agora conversando sou aqui eu, comigo é peraí, real? vamos lá. Tadinha, retomando. É, então conta, como que você achou a santa? Então, chegou um determinado momento que eu comecei a duvidar da minha sanidade mental. Já tinha aceitado que eu estava criando alucinações da minha cabeça. E aí eu estava prestes a me casar e falei assim, vou querer ter filhos, vou fazer exames para me preparar para isso. Quando o momento certo chegar, estarei preparada. Mas dentro, eu desconfia, eu percebia no momento dos desmaios e os sintomas que isso vinha do coração, começava daqui, que não era neurológico, que a coisa começava aqui. E eu Uhum. sabia que pessoas que têm problemas cardiopulmonares têm um risco maior na gravidez. Por conta disso, resolvi Sim. procurar um cardiologista. Já era o 10º, Mas, você desmaiava com frequência ou não? Tinha com uma frequência, frequência certa ou não? sempre precedido de algum esforço que não era um grande esforço, mas, por exemplo, eu subi uma escada. Eu Tá. sempre desmaiava. Para eu subir uma escada, assim, eu tinha que subir em passos de astronauta, assim, cada degrau parar Devagarinho. muito, muito devagar, assim, muito devagar. Subir um degrau, parar, recupera o batimento. Demorava uns Tá, 10 de minutos novo. para subir um lance de Tá. escadas. Mas se eu subisse, por exemplo, conversando com alguém, tá eu e você voltando de um almoço, subir uma escada, acabou. Tela Lascou. preta lá em cima. Pluf. Sim, e à medida que os anos foram passando, cada vez mais a escada encurtava para que o tamanho da escada encurtou para que eu chegasse ao desmaio, assim. Então o esforço para levar até o desmaio ele foi diminuindo. E o que é interessante é que eu demorei 7 anos para ter o diagnóstico, mas os estudos mostram que em até 2 anos e meio sem o diagnóstico as pessoas com a minha doença morrem sem tratamento, que era o meu caso. Então, assim, eu sou um unicórnio por ter passado 7 anos e conseguir estar aqui agora, tratado, falando com você. E aí resolvi, tive um último desmaio, mas que para mim já estava comum. Eu acordava, fazia assim, levantava, recuperava, falava, ah, não foi nada, todo mundo desesperado. Falava, Trocava a nada, gente, isso acontece calcinha, sempre. trocava a calça e vambora. É, é que não era sempre, mas quando É, acontecia mas aí era um pouco enfim. mais grave. Mas quando não acontecia, eu falava, não é nada, gente, vamos embora, vamos continuar aqui. E aí o meu marido falou assim, não, não, como assim, não é nada? Minha sogra também, na última vez que eu tive um desmaio, a minha sogra estava junto, e aí ela falou, não, vou te levar na médica do meu filho, que é o meu cunhado, ele tem epilepsia, então a gente vai tentar investigar a partir daí. E aí Tá. passei numa médica para fazer o ecocardiograma, que é o exame, normalmente é o primeiro exame que identifica a doença. E eu falei, ela perguntou, por que você tá aqui? Eu falei, doutor, eu tô aqui porque eu acho que eu tô alucinando.
Eu tenho uma questão assim, acessado, desmaio muito, mas essa é a última vez que eu vou fazer um exame desse na minha vida, porque todos os outros não trazem resultado nenhum, as pessoas pedem para eu procurar psiquiatra, tratamento espiritual, passe, exorcismo, sei lá o quê. E então essa é a última vez. Se eu sair, se a partir desse exame você me disser que eu não tenho nada, eu vou seriamente buscar um tratamento psiquiátrico, porque aí eu duvido da minha sanidade, eu não sei nem se você é de verdade mais. E aí ela falou, a gente vai descobrir. E aí, durante o exame, eu sempre fui brincalhona. Eu tenho um humor muito parecido com o seu, Lúcia, de brincar, de dar risada, às vezes tá numa tragédia. E às vezes, não é, às vezes é um nervosismo que faz a gente brincar e só falar uma coisa indevida ali de brincadeira. E aí, fazendo o exame, ela chamou uma médica. Ela ligou para uma outra médica entrar na sala. Eu já tinha feito esse exame várias vezes. Tranquilo, ecocardiograma. Rapidinho. E aí ela falou assim, primeiro, eu vou pedir pra gente trocar de sala, que eu quero fazer esse exame numa outra máquina. Aí, ok, né? Poderia ter dado um problema ali na máquina. Na outra sala, ela ligou para uma outra médica e falou assim: eu queria rever. Fulana, doutora, vamos, analisa isso aqui comigo. O que que você tá vendo aqui? Ah, eu tô vendo isso. Ah, então, você tá vendo a mesma coisa que eu. E aqui, 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 elas começaram ali a fazer um double check. Normal, ela poderia estar, sei lá, querendo rever ali com a colega dela, não vi nada de diferente. E ela falou assim: eu acho Hum. que eu descobri o que você tem, você não tá louca. Você realmente tem alguma coisa. Aí eu falei assim: ai, que bom, que legal, que feliz pra caramba ali na hora. E ainda soltei um assim, brinquei, falei assim: mas eu vou viver uns 6 meses, né, doutora? E aí ela olhou, ela ficou um pouco tensa, ela falou: não, acho que sim, acredito que sim, mas o seu médico vai te explicar melhor o que é. O nome é hipertensão pulmonar. Eu falei, isso é grave? Porque na minha cabeça não é. A gente nunca acha que a gente tem uma coisa grave. A gente vai tomar um remédio, vai fazer uma cirurgia, vai resolver dali. Agora eu sei, eu vou tirar esse Aham. apendicite, esse apêndice e tá tudo resolvido. Vou tirar essa vesícula e tá tudo certo. E ela, o seu médico vai te explicar melhor como é a conduta. Tá tudo bem, eu não achei nada demais. Saí da sala e entrei no Google. E aí, na hora que eu entrei no Google, veio um trator e me atropelou, assim, atropelou minha vida. Basicamente, a notícia quem me deu foi o Google, né? Foi sozinha ali no corredor do hospital. Eu acho que ela poderia ter me falado, uma vez que qualquer ser humano hoje, no século XXI, se você não falar na sala, ele vai sair, ele vai ver. Não tem ser humano Exatamente. no mundo que Não, e não vai você ver. falando na sala, ele sai da sala e vai para o Google. Sim. Exato. Quer Foi dizer, eu horrível. não uso mais o Google para as coisas, mas enfim, dá na mesma como na mesma dá. Eu vou lá fuçar e ver qual é a doença, qual é o prognóstico, o que que faz e não sei o quê. Todo mundo faz isso. Seja no Todo mundo. Google, seja no chat GPT, seja no Cloud, Em algum whatever. lugar você vai. E aí, quando eu via aquela resposta, que daí no Google falava assim, no Google nem falou dos 2 anos e meio, eu descobri isso depois, através de estudos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, mas no Google falava 1 ano e meio, inclusive, após a manifestação dos primeiros sintomas. Já fazia 7 que eu tinha, então eu falava, o que que eu tenho? 5 minutos? É a qualquer momento. E aí, num primeiro momento, eu não, eu achava, eu pensava assim, eu não tô vendo A risada certo. de nervoso mesmo. Eu sei, tudo bem, eu dou Isso risada já também. faz quanto tempo, Débora? Vai fazer 6 anos. Qual é o tratamento para hipertensão arterial pulmonar? O tratamento são vasodilatadores muito potentes. Esse é um medicamento específico para hipertensão pulmonar. O Viagra foi criado para hipertensão pulmonar, Você toma porque ele é um Viagra, Dé? super. Eu não tomo, mas é um medicamento. Hoje em dia tem medicações mais modernas, né? Mas o primeiro, antigamente, as pessoas tratavam com Viagra. Ele foi feito para hipertensão pulmonar. Olha que legal. Ele é Não um sabia disso. vasodilatador muito Tinha sido potente. criado para o que normalmente as pessoas usam. Vem Não, mais para cá, vem mais mas para não é. Aqui. Mas não é, foi criado para isso. É que hoje em dia, né, faz muitas pessoas felizes, né? cá. É. Ai, que E aí bom, tá. Então são com tá. Aí você toma vasodilatadores um remédio, um específicos. vasodilatador e tá tudo certo. É um medicamento de altíssimo custo, né? Então é difícil assim para as pessoas acessarem. Tem uma burocracia enorme para você conseguir. Você já sabe, né, como é que funciona isso.
Isso não é fácil. Eu Com acho que é bom frequência a esse gente medicamento contar que falta. todo medicamento de alto custo, quando você vai pedir no SUS, você tem que fazer um pedido, tem um formulário no site, aí o médico tem que preencher aquele formulário com 1.000 justificativas, com um exame. Aí você faz uma pasta, você leva lá na Maria Zélia, que é no final da Zona Leste, na beira, enfim, é no fim do mundo, para mim, que moro aqui no centro, é muito longe. Vai lá no Maria Zélia, fica na filinha, entrega para a moça. Aí a Secretaria de Estado tem 30 dias para te responder. E aí, em geral, eles falam, "Não." Aí Tem você, um. aí Continua. você entra na justiça e judicializa. Aí, às vezes, você ganha. E é um horror, gente. É muito difícil. É Enfim. uma novela. Tem um outro Aí você fez a ingrediente no. novela inteira? Essa novela? Eu não fiz essa novela porque eu tive um componente muito raro, muito que torna muito mais raro ainda, acho que 2 a 7% das pessoas com a minha doença, que é muito raro, são respondedoras a um medicamento que não é de alto custo. Mas para chegar até. E aí eu não uso medicamento de alto custo. Então, se ele falta, eu consigo comprar na farmácia, porque custa R$ 40 a caixa. Ah, Embora que eu pegue pelo SUS, porque é um direito que eu tenho. Eu uso muitas caixas, então eu usufruo desse dinheiro com os meus impostos. Mas lógico. tem um ingrediente ainda que vem antes para as pessoas com hipertensão arterial pulmonar e outras doenças raras, que você só para você conseguir, né, você tem que fazer essa série de exames e laudos, e são exames que são muito específicos. Por exemplo, um dos exames é o cateterismo direito, que é um cateterismo diferente desse cateterismo que as pessoas fazem normalmente, né? Uhum. Esse cateterismo, ele só é realizado normalmente em centros de referência de hipertensão pulmonar, que são pouquíssimos pelo Brasil. Em Uhum. São Paulo é São Paulo, tem 5, mas não é fácil de acessá-los. Só que vem gente, por exemplo, assim, tem gente que precisa vir de Manaus para o INCOR para conseguir fazer um cateterismo direito. Ah, É muito difícil, assim, sabe? Sem esse exame, você não a vai ter fila acesso é ao medicamento. gigante. A fila é gigante e é difícil você acessar o centro, porque é difícil, por exemplo, assim, ó, digamos que você está numa cidade no interior do Maranhão. Uhum. Para você chegar à suspeita diagnóstico, a suspeita de hipertensão pulmonar já vai ser muito complexo, dado a estrutura de profissionais e de equipamentos ali Sim, para você conseguir ter esse diagnóstico. difícil. Mas eventualmente as pessoas têm, algumas, né, não todas. E aí ele vai identificar, ele vai falar assim, há uma grande suspeita que você está com hipertensão arterial pulmonar, você vai precisar fazer uma série de exames e tal. Eventualmente esse médico nem vai saber, porque como é uma doença rara e não tem linha de cuidado no SUS, ele não sabe para onde ele te manda. Esse é um ingrediente ali especial das doenças raras. Os médicos não sabem o que eles fazem com você. Eles não sabem para onde eles te mandam, eles não sabem aonde tem tratamento disso. É Mas muito o complicado. paciente de doença rara no SUS, você está agora numa associação, você deve ter esse dado. Eles conseguem encaminhamento e tratamento e dá certo, Dé, ou não? Não, é muito difícil. Esse que é o ponto. Esse é o maior desafio que a gente luta para ter linha de cuidado no SUS. Para que esse fluxo, por exemplo, assim, se você é diagnosticado com câncer de mama, seja onde você estiver no Brasil, existe, ou em São Paulo, por exemplo, existe um fluxo, eu acho que é no Perola Byton, se eu não me engano, ou tem Não, outros tem hospitais. vários, enfim, mas tem Tem vários vários. centros, são centros, chama CACOM e UNACOM, que são os centros de tratamento de câncer que estão espalhados. Tem vários em São Paulo, tem vários no Brasil, tem no Nordeste já, tem em vários lugares, assim. Não é Mas é só no aqui centro e de tal. saúde que te informam. Você chega lá e eles te informam. Você, não é você que precisa. Eles não falam assim, Na você precisa ir UBS, atrás. na UBS, a UBS sabe para onde te encaminhar direitinho, bonitinho, certinho. Com Se hipertensão você pulmonar, não. voltar com. Pois é. Ele vai falar para você, eu não sei. Vai falar, eu suspeito que esteja Ah, com mas isso, eu a não sei. Você hipertensão tem condições de pulmonar, Dé, pagar? a hipertensão pulmonar, ela não vai chegar na UBS. O câncer de mama chega na UBS porque é a ginecologista que vai pedir os exames
de rotina e é lá que vai chegar a suspeita de câncer. Ela vai mandar para biópsia, não sei o quê. Então, pode ser até que chegue na UBS o lance. Mas o normal é da UBS, você vai para um centro de especialidade no SUS, Sim. E aí do centro de né? especialidade. Mas depende do município, porque tem município que o cardiologista pode receber ali na UBS o resultado do cateterismo Sim, e ver. sim, Depende. sim. Mas de qualquer Em maneira, seja no alguns, é, centro de especialidade, mesmo no centro, se ele recebe lá do centro de especialidade, mesmo assim a não vai pessoa não saber. sabe. Ela não sabe o que faz, ela não sabe que é por Incor, Santa Casa, ela não sabe qual que é o hospital que vai conseguir te Uhum. tratar. E aí é nesse ponto que a pessoa se desespera, entra na internet, aí ela entra em contato com a BRAF, para a BRAF poder orientar o que que ela vai ter que fazer. E aí ela vai Entendi. voltar lá e ela que vai orientar o médico. Só que assim, não é certo que seja assim, né? Nem todo Não. mundo tem esse discernimento, essa possibilidade de conseguir entrar numa internet e procurar a BRAF, e entrar na central do pulmão que a BRAF tem. Nem todo mundo. Muita gente não consegue. É, eu conheço gente que tem DPOC e não sabe da UAF, por exemplo. Tem muita gente, né? São pessoas mais velhas, normalmente. É difícil, né? A Sim. gente tenta, Só que assim, existem limitações, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, todos os momentos, todos os ambulatórios, né? Ainda, por exemplo, o DPOC eu sei que é bem tratado no SUS. Inclusive Sim, no postinho e tal. O postinho sabe como tratar DPOC, sabe identificar DPOC, enfisema, esses mais comuns, eles sabem tratar. Agora, hipertensão arterial pulmonar, não tem estrutura. E assim, a receita do medicamento só pode vir do centro de referência, não pode vir de qualquer lugar. Essa guia, né? E aí, para você uhum, chegar até lá, é super difícil. Tem pessoas que viajam muitas horas. Assim, eu tô bem, né? Quando você olha para mim, eu não sou o retrato exato do que você pode esperar de um paciente com hipertensão arterial pulmonar, porque eu tô muito estabilizada, mas causa muitas limitações. Você fazer uma viagem de eu vou 12 fazer um horas, negócio aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou pôr a gente aqui lado a lado. Então, ah, gente, é, esta é a fotografia de duas mulheres, uma novinha e outra velhinha. nem um pouco, imagina. 60, né, Fia? Velhinha. Uma novinha e outra velhinha com doenças graves ameaçadoras de vida. A gente tem cara de gente bonita e saudável, veja bem. Então, pronto, Veja volta lá, bem. Dé. Exato, veja bem, né? É só para fazer o corte e mandar para internet, essa, Mas direto. tem uma parte que a Lúcia não conta que ela dorme num vidro de formol. Isso daí você nunca contou pra sua audiência, né, Lúcia? Não é, é genético. A minha mãe não Que tinha cara de você. velha, não tinha cara de velha, era impressionante. É uma coisa impressionante. Se eu mostrar para vocês, um dia eu vou conseguir uma foto do meu padrinho, que é irmão caçula do meu pai, que é o único vivo da família, e vou mostrar para vocês. Ele tem 80 e tantos anos, e você não diz que ele tem 80 anos. Não, É um tô completamente. negócio. Eu te conheço pessoalmente, eu completamente acredito nisso. Ela dorme numa câmera hiperbárica na casa dela, ela não Sim, divulga essa é, informação, mas. tem. Câmera hiperbárica com duas gatas, exatamente isso. E dentro de um vidro de formol mergulhado, assim, ela passa 7 horas por dia. Ô, Dé, eu tenho uma curiosidade. Você consegue fazer academia? Como é que funciona isso agora? É Exercício. bem. Então, eu não consigo, assim, fazer como uma pessoa saudável, né? Eu tenho limitações ali, as minhas limitações, elas começam bem antes da maioria das pessoas. Eu, assim, é muito específico. Algumas pessoas podem, algumas pessoas não. É uma impressão digital, como a doença vai se manifestar em você. Então, você Entendi. precisa ficar muito de olho nos indicadores, de como estão ali os seus indicadores de cardíacos, pulmonares, para dizer, você pode até tal ponto, pode um pouquinho mais, sabe? Mas tem que ter Aham. muito cuidado com isso, porque existe um Mas risco uma muito yoga, grande. Consigo, mas depende, assim, alguns movimentos, por exemplo, como abaixar a cabeça demais, alguns movimentos profundos de respiração, sabe? sei. Tudo tem que ser bem adaptado, sabe? Então, assim, a indicação que a gente recebe é de fazer atividade física com um fisioterapeuta, monitorado, sempre monitorado. Entendi. Existe um equipamentinho que, assim, sempre tá comigo, que é isso aqui.
Não saio de casa sem isso aqui. Agora tem aqui também. Ai, mas é muito caro. O para medir oxigenação. O do relógio é mais caro. O do batimento, sim, mas o oxigenação. Bom, não, mas ele mostra oxigenação agora também. O É, Fit 3 vi de oferta outro dia na internet. Vou te avisar quando olha, eu eu ver vou. oferta. Depois me conta que eu quero um desse. Avisarei as próximas vezes que eu achar oferta, eu vou te mandar o zap. Opa, achei oferta. Que eu Mas comprei esse na é o meu oferta, melhor viu, Fia? amigo. Eu tô Não, isso no. daí é Mas eu tenho demais. oxímetro também. Eu tenho oxímetro e aparelho de pressão, as duas coisas. Sim. A gente tem que ser toda monitorada, né? A gente vive numa UTI dentro de casa, tudo Ele monitoramento em não, tudo. né? Porque não é bem um UTI, né? Mas assim, tem Em que termos de cuidar, né? monitoramento, em termos de monitoramento, assim, a gente avalia tudo. E isso também eu acho que é o ingrediente da nossa longevidade, da gente estar bem, da gente conhecer nosso corpo. Aquele dia que a gente vai lá e vê que tá um pouquinho diferente, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Meu batimento não é esse. Ainda que não esteja manifestando sintomas, né? Uhum, uhum. Eu acho super relevante. Então, e aí a gente tem que fazer atividade física assim, sempre super monitorado, tem um risco muito grande de você descompensar, você pode ter uma parada cardíaca, você pode desmaiar ali. Ai, Então, Jesus. é Entendi, bem sensível. entendi. E você abandonou o sonho de ser mãe ou você manteve o sonho de ser mãe? Eu mantive, mas hoje de maneira adaptada, né? Existe uma restrição absoluta para gravidez, para as pessoas que têm hipertensão pulmonar, porque o risco na gestação e no puerpério é muito grande. Eu não sei se você sabe, Lúcia, quando uma mulher está gestante, o volume sanguíneo, eu não sabia, informação que eu recebi, né, nesse Eu processo, o sei. volume sanguíneo no corpo dela aumenta até 30%. Então, para um Sim. coração que já está ali sobrecarregado, porque a artéria pulmonar está ali entupida e ele está fazendo muita força, se aumenta mais 30%, é devastador. Então, tem um risco de óbito de 50 a 70%, um índice, alguma coisa Nossa, assim, sabe? É gigantesco, assim. Então, foi você vai muito adotar. difícil isso, mas eu não, mas existem outras formas. E aí eu vou ser dessa Sim, maneira. O tem sonho eu não outras formas. abandonei, mas tem outras formas. Mas você sabe que isso é engraçado, né? Quando eu descobri, isso é um luto. Isso é muito doloroso, né? Você descobrir isso. Isso é um segundo, é duas Não, coisas, né? Você descobre a doença a e você gente também pode. tem esse luto. Você quer falar de luto? A gente pode falar de vários lutos, né? Quando você descobre a É, doença, quando você descobre que a pessoa morreu, quando você se dá conta que. Ai, porque assim, tudo bem, você ficou 7 anos esperando. Aí o luto deve ser muito pior. Ou não, deve ser um mega alívio, porque você sabe qual é a doença que você tem também, né? Imagino eu. Mas, tipo assim, ninguém admite que uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, não o metastático, o câncer, esse que é curável, super tratável e não sei o quê, ela sofre um luto. Ninguém admite esse luto. Não é admitido socialmente, não. né? Você tem que ser um vencedor toda hora. Você tem que ser um vencedor, um Ai. guerreiro. É, fora, guerreiro. Não luto, eu não luto, eu não luto. Eu não sou, eu não sou guerreira de nada. A frase que eu mais gosto, que eu aprendi com todas nós, eu nem sei quem foi a primeira pessoa que falou isso, é que guerreira é a Xena, eu adoro, eu uso na minha vida. Xênia é ótimo. Guerreira é a Xênia. Eu não sei de quem foi a primeira pessoa, mas eu escuto isso muito das meninas da casinha. Guerreira é a Xena. Gente, assim, cara, é a cara da Nami, né? Assim, sou guerreira porra nenhuma. A versão Me japonesa é deixa. assim, guerreira porra nenhuma. Exato. Eu adoro, isso é um mantra pra mim. Mas tem uma coisa que foi muito interessante, Lúcia, que assim, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 14 anos, acho que até menos, Uhum. eu criei um hiperfoco por entender processo de adoção. Eu tinha muito interesse, assim, quando alguém me falava que era Olha, adotado, eu queria saber tudo. Às vezes uma amiga falava assim, algum comentava, ai, porque eu tenho uma amiga e ela é filha adotiva. Eu falava, mas como foi? Mas como foi o processo? Ela foi adotada quando ela nasceu, mas ela viveu no orfanato, mas como é que foi? Ela contou alguma coisa? E ninguém entendia nada, eu olha tinha que legal. hiperfoco nisso, assim, eu queria muito saber. E aí teve um programa no GNT, acho que há uns, nossa, faz bastante tempo, que era sobre adoção, você lembra? Eu Sim, assistia lembro. todos. E eu assisti esse programa no YouTube umas milhões de vezes, porque eu
tava muito, aquilo me tocava muito, mas eu achava que era normal, que todo mundo tinha essa curiosidade. E foi interessante que na hora que eu recebi essa notícia, antes da minha médica, eu tive com essa médica e depois eu encontrei uma médica maravilhosa lá no centro de referência e tal, e ela foi me reforçar a notícia. Antes dela falar assim, não, mas existem outras formas, eu já interrompi ela, eu falei assim, eu já sei, existe adoção, e eu já sabia todo o processo, eu já sabia onde que eu tinha que ir, com quem que eu tinha que falar, uma coisa meio que fez sentido na minha cabeça do porquê que eu sabia, porquê que eu tinha um hiperfoco naquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que foi doloroso, foi meio que um sinal. Tipo, Uhum. é assim, sabe? É desse jeito que vai ser. Então, ao mesmo tempo que é Sim. triste, eu acho bonito, porque eu acho que é algo que já foi sendo construído desde que eu era muito nova em mim. É, tá, o sonho de ser mãe mudou. Você quer adotar bebê ou você topa adotar grandão? Como é que é essa conversa com você? Então, eu topo, eu assim, é um debate, né, que tem que ter com meu marido. Ele gostaria de mais novinho, mas por mim, eu ainda tô num debate aí com ele, porque até uns 8 anos eu acho que tá ok pra mim. Olha que lindo! Isso é super É, bacana. Isso é eu fui bem fazendo uns bacana. cálculos mentais de mais ou menos quando isso começou a ficar muito latente na minha mente. E aí eu lembro que teve um episódio do programa que a mulher, que a mãe, né, a família ali, ela contou uma coisa e aquilo me deixou muito impressionada. Eu era muito novinha Uhum, quando eu vi isso. Ela falou assim, ela tinha acho que uns 5 filhos já. E aí era uma família simples, tal, uhum. classe C. E aí, um dia, ela falou pro marido dela que ela tinha a sensação que ela tinha um filho, e esse filho estava no mundo. Ela nem sabia sobre o processo de adoção, mas era uma sensação que ela tinha muito latente. Aquilo ficava tão forte que ela falou pro marido dela: Eu acho que eu vou entrar na fila de adoção. Que eu acho que eu tenho um filho e ele nasceu. E o marido dela falou: Você tá louca? A gente tem 5 filhos, a gente não tem onde enfiar menino nessa casa. Você enlouqueceu. E ela falou: Não, mas a gente vai porque esse Um menino filho tá aí, aí. tem um filho aí. A gente tem que achar esse moleque, meu Deus, é meu filho. Entrou na fila de adoção, demorou anos até que o telefone tocou. E aí, quando ela foi conhecer a criança, ela falou, ela tinha certeza, esse menino era filho dela, foi na hora que ligou, e na hora que o marido conheceu, e aí o irmão, ele tinha a mesma idade do filho mais novo dela. E o irmão também sentiu uma conexão de irmãos gêmeos. Aí ela falou, e hoje em dia eles são gêmeos, assim, ninguém diz, eles têm uma conexão entre eles, assim. Então eu tinha Que razão em seguir o meu legal! instinto. É maravilhosa essa história. E aí eu fico fazendo esses cálculos, eu fico pensando, por isso que eu vou indo 8, já foi tipo 5, 6, 7, 8, eu vou estendendo, assim, na medida do Vai momento que eu aumentando, comecei né? a sentir essa sensação. Você já ouviu a Astrid Fontenelle falando do som do Gabriel? Já, muito. Nossa, eu falei, eu tive Muito hiperfoco, nossa. fofa. Nossa, arrepio É, até, só de lembrar. Deixa eu te falar, além de viajar e ser mãe, o que mais? há muitas coisas, assim, sabe? Eu tenho muita vontade de conseguir fazer meu 1% para o mundo em relação ao que eu recebi, sabe? A partir do momento em que eu recebi o diagnóstico, eu recebi muito apoio assistencial de muitos lugares. E Uhum. sozinha eu não teria conseguido. Sozinha eu não teria conseguido encontrar tratamento, eu não teria se não fosse rede de apoio, se não fosse, sabe? Então eu procuro dar o meu 1% para o Aqui no mundo. Incorda, onde você trata? Eu me trato na Santa Casa de São Paulo. Eu faço meu tratamento pelo SUS. Uhum, uhum, uhum. Que legal. É bom nessa casa? Como é? É bom, assim, o atendimento médico é maravilhoso, assim, eu não teria outro médico no mundo que eu gostaria de ter para tratar minha doença, uma médica, né, doutora Flávia Navarro, ela é uma super especialista, os melhores especialistas do Brasil, da América Latina em hipertensão pulmonar, eles estão no SUS, né, em hospitais Hum, ligados a universidades, são os centros de referência. Então, eu sou super satisfeita. A única questão é que, assim,
Tem algumas questões relacionadas a exames que você precisa fazer, que no SUS é muito complicado. Então, para essas coisas, eu acabo usando o plano de saúde, mas eu luto muito para que seja eficaz isso dentro do SUS, sabe? Dentro dos prazos que as pessoas precisam, porque é uma doença que ela pode ter uma progressão, é assim como o câncer, Sabe que pode ser muito quando você faz rápida. pelo plano de saúde, ele tem que pagar para o SUS, né? Quando você usa o Sim, SUS, o plano de saúde tem que pagar a sua médica quando você tem, tem, né? Tem que pagar o atendimento lá do SUS. Que as pessoas tem, não sabem, né? exatamente. Tem agora, e ainda mais agora com o Marco Nacional da Regulação, que agora a Uhum, informação obrigatoriamente tem que ser publicizada no meu SUS digital, isso vai ficar sim. bem mais até fácil de se gerenciar. E assim, tomara que agilize essa questão da realização dos exames, né? Porque eu gostaria mesmo de fazer todos os meus exames no hospital onde minha médica está. Eu ia me Uhum, sentir muito mais à vontade de passar por uma internação ali, de ter qualquer problema e saber que eu estou no lugar aonde ela atua. Mas, sim, infelizmente, por conta dos prazos, não consigo. entendi. Porque eu faço tudo lá no IBCC mesmo. E assim, eu acho engraçado porque a gente vê, né? Eu converso com várias pessoas, algumas estão em outros centros, né? Tipo, tá em outro hospital. E aí no outro hospital o protocolo é diferente. É SUS também. É, muda muito de um hospital para o E o outro, muda hospital faz muito. outro protocolo. O IBCC tem o protocolo dele, o Hospital da Mulher tem o dele, o INCOR tem o dele, cada um tem o seu. Mas É. é tudo SUS. Mas é tudo SUS. Alguns hospitais não têm todo ali o atendimento multidisciplinar que você precisa. Isso É, é muito triste, né? é muito Nesse duro. quesito, eu, eu vejo o quanto é importante você ter rede de contatos, rede de apoio, de você trocar com outras pessoas que às vezes estão no lugar mais top do Brasil e você entender o que que é um atendimento de ponta, o que que é um protocolo muito eficiente. Talvez você tentar ir atrás com os recursos que você tem ali. Como é que você conseguiu chegar no seu atendimento? Foi muita luta, né? Não, Foi foi através da Braf. facinho. Foi facinho, através da Braf. A A Braf Braf. me ajudou nisso. É. E foi a partir daí que surgiu assim essa minha devoção, assim, eu fui voluntária, eu fui muito beneficiada. A pessoa que me acolheu na Braf, a gente tem um programa de embaixadores, né? E um programa que chama Estamos Aqui, que são embaixadores voluntários que vão nos ambulatórios e acolhem pacientes que estão ali, acabaram de receber aquela notícia, aquela bomba caiu no colo, né? Ali você já está dentro do centro de referência, mas tem muitas dúvidas, porque são doenças cuja informações sobre jornada, sobre como vai ser, você não encontra na internet. Então, não é Sim, fácil de sanar. E não saber dá uma ansiedade absurda. Você não ter uma sim. previsibilidade do que pode acontecer. É terrível. E aí, as pessoas do Estamos Aqui são pacientes que estão bem ali para poder fazer esse voluntariado e para falar assim: olha, calma, eu tenho a mesma doença que você. E aí você fica assim: meu Deus, me conta tudo da sua vida. Como é que você toma banho? O que você faz? Você trabalha? Você é casado? Você namora? Você consegue fazer isso? Você quer saber tudo. Você vira um stalker da vida da pessoa. Você quer saber como vai ser sua vida, né? Dali para frente, Sim, como é que foi e tal. O que você come? O que você bebe? Porque tem especificidades muito, tem questões nutricionais, coisas que você não pode comer, porque pode impactar no medicamento. É muita coisa de uma vez para você entender. E aí, a pessoa que me acolheu, que foi esse meu porto seguro, foi a Yara Machado, que é a presidente da Braf hoje em dia. E eu me você é a lembro vice que, dela. sim, ela é o Batman, eu sou o Robin, a gente Vocês brinca. estão juntas. E ela era voluntária, ela não trabalhava assim, diretamente na Braf nessa época. E aí eu me lembro que eu fui internada, e aí na internação veio psicólogo, veio médico querido, veio médico empático, veio enfermeira, tinha tudo, Lúcia. Você não posso falar assim, ai, nossa, eu fui desamparada. Mas a única pessoa que eu queria ouvir, eu queria falar era ela. Uhum. Porque ela sabia o que eu estava passando, ela sabia quais eram as minhas dúvidas, ela falava coisas do tipo, eu sei que você pode estar pensando que realmente era o que eu estava pensando, assim, sabe?
se falarem tal coisa para você, e realmente era o que falavam. Ah, se você tiver dificuldade com, e era realmente a dificuldade que eu ia ter, sabe? Então era Sei. ela a pessoa, assim. Eu lembro que meu celular, eu mandava mensagem pra ela, eu ficava pensando, meu Deus, ela vai achar que eu sou uma louca, que eu sou uma stalker, que eu fico o dia inteiro mandando mensagem pra ela. E eu falava, me desculpa. Ela falava, não tem problema, eu tô aqui, você pode mandar mensagem quantas vezes você quiser, me ligar quantas vezes você quiser. Isso foi super importante pra mim. Então foi Fofa. assim, eu lembro que às vezes passava assim, já tinha passado 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, um dia assim. Isso foi tão importante que ela fez pra mim. Às vezes já tinha passado, por exemplo, 3 anos. Às vezes eu mandava uma mensagem pra ela 1 hora da manhã falando assim, Yara, eu sei que faz tempo que a gente não se fala, e eu queria só te falar de novo que eu sou grata a você, que o que você fez por mim foi muito grande. E aí, esse apoio dela foi muito grande, que ela não apenas me apoiou, ela marcou a minha consulta. Ela falou para mim: esteja a tal hora, em tal lugar, que você vai falar com fulano, essa pessoa vai te receber lá. Porque eu não tinha condições psicológicas, eu não conseguia pegar o telefone, eu tremia, eu não sabia o que que eu tinha que falar, o que que eu tinha que mandar. Ela pegou os meus exames, ela conseguiu o encaixe, o encaminhamento, o tudo que eu não tinha condições de fazer na hora. Maravilhosa. Foi tudo. Ela foi tipo, daqui que eu vou resolver sua vida. Mãe para você, ela te pegou Ela no colo, te foi, levou e ajudou a exato. navegar. É. Embalou assim, quentinha, falou: fica aqui, ó, que a mamãe vai resolver tudo. Vem cá que eu vou resolver para você. Isso, muito bem. Ô, Dé, conta para mim. Além da Braf, que obviamente eu vejo seu olho brilhar quando você fala da Braf. Sim, eu Isso me amo. faz tão feliz. Eu lembro que a gente conversou sobre advocacy. Você quer falar de advocacy? Não, Quer? fala o que você quer falar. É, a Braf é uma realização para você? É um sonho? Como é É, esse é uma, lance é da uma, Braf? é uma realização. Depois do diagnóstico, né, eu precisava trabalhar, e aí eu empreendi numa corretora de seguros, eu entendi que seria algo que eu poderia fazer de casa, não iria demandar tanta, assim, demanda, né? Todo trabalho demanda, não tem nada que se faça que seja, mas eu poderia ter um pouco mais de flexibilidade de agenda, de repente se eu precisasse trabalhar deitada, eu poderia, e ia ser bem legal, né? Seria um ganha-pão legal para eu poder navegar pela minha doença dentro dos meus horários e tudo mais. Só que não Sim, era algo que tinha um propósito. E eu sou uma pessoa que eu sou idealista, eu preciso ter propósito nas coisas. Se eu não tiver propósito nas coisas, se eu não ver que aquele trabalho ele tem algum impacto bom no mundo, que ele deixa uma pegada boa, é difícil assim para mim, sabe? Só que ao mesmo tempo a gente precisa ganhar dinheiro, né, de algum lugar. E aí, depois de um ano ali que eu já estava na corretora, estava tudo legal, mas assim, eu já tinha entendido que eu não teria mais essa questão de, eu vou ter um trabalho que eu vou realmente mudar o mundo. Mudar o mundo a gente não vai, mas a gente vai fazer 1%, assim, sabe? E aí, um dia eu vi que ela se tornou a presidente da Braf, eu vi ali e fiquei super feliz, porque ela é paciente, ia ser a primeira vez que a Braf ia ser presidida por um paciente, eu sempre fui ali próxima, sempre fui é, aquela pessoa que tá ali, mete o bedelho e dá opinião, e fala, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ser voluntária nisso e tal. A gente é assim, uhum, você também é. E aí sim. eu fiquei super feliz, mandei mensagem para ela e ela falou: Não, peraí, vem aqui trabalhar comigo que eu preciso de você. E aí no começo foi assim, comecei bem de uma maneira bem leve, assim, fazendo poucas coisas tal, e aí a gente foi se entrosando, e aí foram surgindo coisas aprendendo juntas, porque a Yara também não é dessa área, a Yara é arquiteta. Só que a gente é paciente, a gente tem esse chapéu, sabe? Tem coisas que a gente Não, não o precisa primeiro chapéu fazer. da gente é paciente, depois a gente é jornalista, arquiteta, Exato. GP, whatever, entendeu? Depois é o Whatever. resto, porque é, é, não, é tão louco isso, porque essa coisa de ser paciente ocupa 80% da vida da gente, né? Exato. Eu não sei Exato. para você, mas assim, a minha vida é muito ocupada pela coisa de ser paciente. Totalmente, é o dia inteiro. A cada 4 horas, a cada 6 horas, o meu despertador toca para me lembrar que eu tenho hipertensão pulmonar, que eu preciso tomar comprimidos e fazer coisas relacionadas à Exatamente. doença.
exatamente vários isso. dias no mês eu tô ali numa função de uma agenda, de marcar isso, de ir para tal lugar, de fazer um exame, de fazer. É muito tempo da vida, né? Sim, E sim. aí a gente começou a aprender isso junto, né? E muito desse chapéu, né? E eu acho engraçado, por exemplo, uma vez que eu fui ver um estudo que encomendaram, que nos convidaram para ver sobre jornada do paciente. E assim, realmente é interessante que pessoas saudáveis não fazem ideia do que a gente passa e precisam realmente encomendar estudos de coisas que a gente sabe com o pé nas costas. Aí essa pessoa foi apresentar para mim um estudo de como que era a jornada de um paciente. Esforço nobre, mas gente, eu sei isso com o pé nas costas. Eu sei cada frase, eu sei o que que é a próxima página, o que que vai dizer ali, eu sei o que que é isso, eu vivo isso todos os dias. Os meus amigos vivem isso, né? Não é só a gente, os nossos amigos, as pessoas que a gente convive, Sim. o novo ciclo de amizades que a gente cria, tudo vive isso. E aí a gente foi aprendendo juntas, e aí chegou num momento em que a gente precisava fazer advocacy sobre o assunto. E aí eu lembro que a Yara falou assim, Débora, mas a gente não é especialista nisso, eu não sou especialista, eu não sei fazer isso. Aí eu falei assim, mas o que a gente precisa saber? A gente sabe o que que a gente precisa, a gente vive isso todo dia. O que que a gente precisa saber sobre isso, sobre o que a gente precisa? Você não sabe o que você precisa? Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que você precisa também. A gente vai chegar lá, a gente não tem receita, a gente vai bater na porta e a gente vai falar quais são as nossas necessidades. Ela falou: pronto, temos uma área, vamos lá. E assim a gente fez várias audiências públicas no ano passado. A gente desenvolveu projeto de lei para várias coisas que estão aí já em tramitação. Vamos indo, batendo na E já porta, colocaram para tramitar? já. Gente, parabéns! Já tem projeto de Olha, lei, que já está tramitando para aprovação na comissão. Já foi aprovado pela Comissão de Saúde, vai ser aprovado agora pela Comissão de Finanças e Tributação. e vocês E estão lá vários fazendo outros lobby aí. junto. E estão fazendo lobby em cima. É, E sempre, garotas. e aí tem uma coisa assim muito interessante, que como a gente é paciente, a gente se sente muito empoderada quando a gente vai conversar com alguém que a gente vê que não tem, a gente fala, falou, obrigada, tá bom. E não Tá insiste bom. naquilo. É, A gente não puxa saco de ninguém, a gente faz muito de verdade, sabe? uhum. Ai, que coisa boa de ouvir. E Dé, como que é? Assim, você já teve aquelas conversas difíceis com o seu marido? É, não diretamente, assim, sabe? Às vezes a gente tem que entender o tempo das pessoas, né? Mas Hum, entender a maneira de abordar, assim, então de chegar e falar assim, olha, possivelmente isso vai acontecer tal momento, eu sinto que está se aproximando, isso eu ainda não tive essa conversa. Mas eu procuro sempre trazer coisas que eu quero, vontades que eu quero, quando isso acontecer, ele sempre fala assim, ah, mas isso, por que você está falando isso agora? Isso vai demorar muitos anos para acontecer. E eu sempre procuro trazer para a realidade que não tem nem, às vezes nem a ver a com gente não doença, tem a ver sabe com a quando. vida, a gente não sabe, eu posso cair do elevador, posso Ele não entrar no sabe elevador e ele quando dele, que é desbancar. É, saudável, aspas, no saudável. exato, exato. Eu A sempre gente tem que procuro trazer saber. eu procuro trazer essa conversa na cultura de conversa da casa, né? E aí, às vezes, Uhum. isso até virou uma piada dentro da minha família, porque às vezes a minha mãe fala que eu sou mórbida, que tudo eu falo, mas se essa pessoa morrer amanhã, você sabe que vai acontecer tal coisa, né? Mas será que ela tá pensando no dia que ela morrer? Ela já tá planejando isso? Porque eventualmente ela pode ter uma doença grave. Esse sintoma que ela tem pode se desdobrar. Pessoas morrem todos os dias. Assim também, mas assim, elas morrem todos os dias. É. É E aí virou interessante uma como piada. eu faço piada o tempo todo de morte, e as pessoas olham para mim com uma cara assim de quem é esse ET? Exato, né? A gente tem que se controlar no lugar que a gente vai fazer essa piada. Caramba, assim, é impressionante, cara. Por que que não pode falar de morte? Vou morrer. Às vezes até no ambulatório, assim, sabe? Tô lá na fila da quimioterapia e eu não sei qual é o circuito que ativa a lembrança do fato. Eu ainda não entendi como é que isso ocorre para mim. Mas ocorre, assim, vira e mexe, eu falo, tá, né? E aí eu acho super interessante, porque eu tenho uma cliente, né? Fixa. E a minha cliente tem 83 anos. Ela é uma senhorinha, forte, danada, faz um monte de coisa, tá? Uma querida, eu amo ela de paixão.
E aí, outro dia, ela vira para mim e fala assim: Ô, Lúcia, a gente vai fazer um trato, tá? Nós duas vamos viver mais 20 anos. Olha, não sei Eu se eu falei: posso prometer trato isso. feito. É, Quem sabe, mas trato feito. Vamos lá. ninguém sabe, né? Viver tô querendo. Então vamos lá, trato feito. Mais 20. Eu tinha uma amiga que era. Você não viveu, você era novinha nessa época, que tinha o pico da neurolinguística, que era assim, o auge das terapias alternativas, não era esse troço aí, que é fake news pra caramba da constelação O familiar, PNL. era, Ah, era neurolinguística, que não é fake news, que funciona mesmo. É super interessante. esse é o do O PNL? tal do PNL, ele mesmo. E aí eu tinha uma amiga que fazia PNL e, e ela falava assim: eu vou viver até os 62. Se eu chegar nos 62, boa, aí eu aumento mais 10. E vou indo para ver, porque eu não quero ficar uma velha que não lembra das coisas, que fica detonada, não sei o quê. Aí quando eu quiser, eu morro. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa coisa de alguém pensar na própria finitude, eu acho, Isso sabe? você ainda não tinha nenhum diagnóstico quando ela falou isso. Não, imagina, eu tinha 20 anos, 20, 24. Era uma menina de 24 anos. Eu namorava com o filho dela. Era minha sogra, falava isso. E, e é isso. E que mais você quer falar? Você gostaria de falar? Ah, eu gostei muito de tudo que a gente falou. Sabe que, voltando nisso que você falou na primeira vez que eu tive contato, é interessante, acho. A primeira vez que eu tive contato foi quando começou esse negócio do suicídio assistido e o Dignitas na Suíça. E aí eu lembro que eu fiquei muito interessada em entender sobre isso, assim, e fiquei na Sim, internet, assim, madrugadas, falando, caraca, as pessoas elas decidiram, né? Elas decidiram e elas fizeram isso de uma maneira e alguém criou uma situação confortável e digna, e aquilo deu um bug na minha mente, assim. sim. Como que alguém Eu não tenho resolve que uma. quero morrer agora? Porque ao mesmo tempo que eu deu um bug na minha mente, porque a gente é condicionado a falar, não, tipo, você não, a gente é imortal, a gente nunca vai morrer, nunca vamos pensar sobre isso, não vamos falar sobre Sim, isso. isso, Mas, e isso. aí, de repente, alguém decidiu e essa pessoa estava numa situação ali em que realmente fazia sentido, então você não julgava ela, e você via com um bug, assim, bagunça ali o status quo que foi construído na sua mente. Essa Sempre foi a deu bug primeira para vez. mim. Essa coisa do suicídio assistido sempre deu bug para mim. Eu acho que é uma coisa super honesta, legítima, inclusive, que eu acho que suicídio é legítimo. Eu tinha uma visão de suicídio muito cristã. Oh, pecado, não pode. Nem é para falar muito isso, que vai no YouTube, mas é, Ah, é eles botam verdade. para Corta baixo. antes, é. Mas teve uma amiga conhecida, né, que era amiga de um amigo e que eu adorava ela, tal, que eu a encontrei numa vernissagem, eu olhei para ela e falei, nossa, a figura desistiu. Sabe quando você olha para a pessoa e você vê que ela não está afim de viver mais? Uhum. Desistiu. E aí ela realmente desistiu, de fato e de direito. E esse meu amigo ligou na editora que eu trabalhava para para falar comigo. E aí ele não quis deixar recado, ó, fulana se foi, né? Porque, né, quem ia dar esse recado, como ia dar, o que ia acontecer, ele foi super delicado também. E aí a telefonista, quando eu entrei de volta na editora, ela falou assim, eu tinha ido fazer um negócio para a editora mesmo, saí, voltei, e ela, Lúcia, o teu amigo Luciano ligou, ele tem uma coisa importante para dizer. Eu falei, ah, fulana morreu, né? A menina fez assim,
Como? Você tá lidando com essa. Você é psicopata, Lúcia? Fui. Né? Eu acho que na cabeça Nem dela, ela pensando. psicopata, nem a outra lá, Clemente. Na cabeça dela, ela deve ter pensado isso, né? Você é psicopata? Você tá achando normal? Que não é psicopata, né? É. É telepata. Não é psicopata, é Ah, telepata. não, eu tô dizendo assim, psicopata Nem no sentido de telepata, que nem achou psicopata. normal. Eu vi, uai. Eu vejo no teu corpo uma mulher forte, que tá bem, que tá de bem consigo e que tá no mundo trabalhando para fazer o que acredita. Eu vejo isso em você. Eu vejo mesmo, assim. Eu acho muito. Tô feliz. É bonito, Dé. É muito bonito. Porque tem essa sua jornada de advocacy, de fazer lei, de esclarecer as pessoas. Eu não sabia desse trabalho da Abraf, de realmente Sim. acolher, fazer acolhimento, porque eu nunca usei nenhum serviço que estava à minha disposição. Eu sabia onde tinha informação, eu fui atrás de informação, eu sabia onde estavam as informações confiáveis e tal. Mas assim, eu toquei, né? Acho, não sei, eu acho que porque também é uma coisa mais prosaica, câncer de mama. É muito prosaico. Uhum. Todo mundo tem. Não é tão difícil de achar informação do que você precisa fazer, com quem você tem que falar, como é que você faz para acessar, por exemplo, tem muitas dúvidas assim que chegam na central do pulmão. Tem muita gente, Lúcia, que quando descobre que vai fazer uso do medicamento de alto custo, se desespera e vende tudo para poder comprar, porque não sabe, não entendeu que vai poder. Pessoas que não têm condições nenhuma, né? Mas seu filho está precisando ali, você sai desesperado, você vende seu botijão de gás, você vende sua casa, você vende seu carro, e aí você descobre que você podia conseguir ele pelo SUS, porque às vezes alguém não foi atencioso o suficiente para entender suas dificuldades ali explicar para você o processo. E aí, na central do pulmão, a gente explica detalhadamente o processo, ou a medicação não está sendo entregue, medicação que é incorporada pelo SUS, como eu faço para judicializar, qual que é o caminho, como é, sabe? A gente não é a favor de judicialização de medicação, mas Eu eventualmente também você não. precisa de forma administrativa, né? Porque o medicamento está incorporado, você precisa acessar ele, né? Já está incorporado no SUS. Não, Mas, senão vira enfim, aquela história dos diabéticos que não tem insulina no sul, sabe? Que é. eu pessoalmente acho um absurdo. Assim, o que devia acontecer se faltou insulina para diabetes no SUS é o secretário de saúde do município é preso, prende. Não tem, ô Lúcia, não tem responsabilização. Se eu pegar uma arma e dar um Nenhum. tiro na sua cabeça, a Débora será presa porque ela foi responsável diretamente por matar a Lúcia. Se eu tiro de você um medicamento que é essencial para a sua vida, para você respirar, quem que foi o responsável? Quem que ficou sentando ali no empenho do medicamento? Quem que não colocou a Não licitação é no isso. Eu tempo acho que tem que pegar certo? logo o chefe, sabe? Eu acho que a Exato, gente tem que é. juntar todo mundo, todas as associações de câncer, a Abraf, whatever, junta todo mundo. Vamos todo mundo junto, porque assim, Eu acho. é o fim da picada. Porque o SUS tem a capacidade. Eu acho que o SUS é o meu grande sonho, minha grande paixão é o SUS. O SUS é perfeito, só que aí vem um cão E desse assim, e podia ser tão quebra melhor. o. Podia, é. A gente critica, a gente vai lá e briga com o Ministério da Saúde, com as secretarias, Mas porque assim, a gente quer ver funcionar o que está no plano, o plano que foi perfeito. vamos melhorar o plano. Esse plano aqui não está dando, aumenta aí, moço. Vamos. Assim, É, eu acho que o SUS tem condições de melhorar muito, 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 sim. muito, 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 muito. E eu acho que é no protagonismo da gente, de paciente, porque eu vejo assim as pessoas normais, comuns, né? O meu psicanalista sempre falava, normal não, comum. As pessoas comuns não prestam atenção nesses detalhes que a gente presta, né? Até precisar. Até você precisar. É a mesma coisa quando a gente fala de acessibilidade.
Ninguém se preocupa, ninguém analisa se foi feita uma rampa adequada, até você começar a precisar, e todo mundo vai precisar um dia. Exatamente. Exatamente isso. Eu já estou SUS começando é a a mesma coisa. tropeçar. Pois é, todo mundo vai precisar um dia de uma rampa adequada, de um elevador para conseguir subir nos locais, todo mundo precisa. Sim, sim, sim. E eu fico, mas é isso, não tem jeito. O Brasil ainda tem um longo caminho de amadurecimento pela frente. Ô, Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser até já cortar bem antes disso, para não ficar muito longo, agora a gente só fica bate-papo, turma. Não, agora já tá, vai. Faça a pergunta. É, Pronto,